Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, peregrinos, ainda vivenciando esse tempo do Natal, quero acolher a cada um de vós aqui presente, também saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à conversão, reconheçamos nossos pecados e peçamos perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que o Salvador do mundo, nova luz descida dos céus, continue a iluminar e a renovar sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se sabeis que Deus é justo, compreendeis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se vê o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança torna-se puro como Ele é puro. Quem comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas vós sabeis que Jesus se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Quem permanece nele não peca.
Quem peca não o vê, nem o conhece. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai ao Senhor, nosso Rei. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação
fez-se carne e habitou entre nós. Aqueles que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No dia seguinte ao seu primeiro testemunho, João Batista viu Jesus, que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu este testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesta página do Evangelho em que estamos nos preparando para celebrar a Epifania e o batismo de Jesus, nesse contexto do batismo, vemos nesse Evangelho João Batista que dá testemunho de Jesus. O Evangelho começa a dizer que no dia seguinte ao seu primeiro testemunho, que João já havia dado sobre Jesus, então João agora vê Jesus vir ao seu encontro. Então já aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de João Batista, que muitos iam lá ter com ele para ser batizados, mas antes confessavam os seus pecados, não tinha o poder de um perdão dos pecados como o batismo no Espírito Santo, que é dado por Jesus. Mas tinha o poder de uma purificação e de uma preparação para a vinda do Messias. E agora o Senhor se dá a manifestar. E João dá testemunho de Jesus, como que apresentando a Jesus para aqueles que pudessem acolher e colocar-se também a caminho ao encontro do Senhor. O testemunho, meus irmãos, sobre Jesus é muito importante, porque é através de um testemunho de vida, de intimidade com o Senhor, que nós também seremos capazes de apontar também Jesus para outras pessoas. Vivemos cada dia mais em tempo em que a fé parece algo que é muito artificial. Muitos vivenciam a fé, muitas vezes, como um pretexto, como uma segurança, ou mesmo para cumprir algo que vem desde a sua infância. Mas a verdadeira fé em Cristo deve brotar da nossa relação íntima com Ele, a ponto de transformar a nossa vida e nós o conhecermos. Não foi fácil para João, também, mesmo sendo primo de Jesus,
identificá-lo como o Cordeiro de Deus, ou como ele mesmo diz no finalzinho desse texto, ele é o Filho de Deus. Como nós mesmo ouvindo, acompanhando nesse texto, João vai dizer, eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. Repete outra vez, eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água foi quem me disse. Isto revela a intimidade de João para com Deus, para com a Trindade Santa. O homem aberto àquilo que o Espírito Santo havia de dizer, pela sua experiência de vida, o homem foi preparado para esse momento, para batizar e para apresentar Jesus, preparar as pessoas para esse dia importante. Então, esse conhecimento daquele que ele vai dar testemunho como Jesus, o Filho de Deus, Deus através de um processo. Assim também deve ser a nossa vida diante de um conhecimento de Deus. Nós também precisamos de um tempo e de um processo que exige de nós algumas coisas. Exige, em primeiro lugar, renúncia de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, e ao mesmo tempo exige que a cada dia nós o procuremos e estejamos também abertos os nossos ouvidos para poder escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Sem a escuta da palavra de Deus, vai ficar difícil, ou talvez impossível, de nós conhecermos o que Deus quer de nós, de nós sabermos quais são as intenções sobre a nossa vida, ou mesmo para a vida de um irmão, e fica muito difícil também de poder viver nele e de reconhecer a nossa filiação divina. Quando nós ouvimos na primeira leitura, que vai nos justamente falar sobre isto, São João nessa epístola vai dizer, se sabeis que Deus é justo, compreendereis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Como nós sabemos que Deus é justo? Como nós vamos compreender as ações e a prática da justiça que nasceu de Deus, se muitas vezes nós praticamos a injustiça, se muitas vezes nós negamos a verdade, se muitas vezes nós ultrapassamos os limites daquilo que nós sabemos que não agrada a Deus? Vede que admirável amor o Pai nos deu e nos consagrou. Veja o grande mistério pelo qual Deus nos envolveu, de sermos também filhos dele, em Jesus. Nos chamarmos filhos de Deus, e o somos de fato. Mas depois, parece que na leitura que nós seguimos, dá e dar a entender, como eu vou fazer para viver como diz esta leitura, como diz São João? Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Mas agora somos filhos de Deus e ainda não se vê o que havemos de ser. Porque logo vai entrar o tema do pecado. E quando se fala no tema do pecado, nós poderíamos dizer no final dessa leitura, então quem poderá se salvar? Se aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas também diz que quem permanece no pecado, não conhece a Deus. Como podemos nós, como condição humana, frágil, que muitas vezes caímos nos pecados desse mundo, como podemos viver como filho de Deus e como podemos viver nele? Porque diz o próprio São João que só seremos capazes de ver a Deus se nós vivermos nele. Quem permanece nele não peca, e quem peca não o vê. Somente, meus irmãos, por causa de Deus.
Se não for por causa dele, nós nunca teremos esta capacidade. Nós, na nossa condição humana, nunca teremos a capacidade de um conhecimento de Deus, sem ele vir primeiro ao nosso encontro. Como é o caso aqui de João, que Jesus foi ao encontro de João e a partir daí foi que ele o conheceu. E deu a manifestar para todos os outros que ali também se encontravam. É a partir desse encontro com o Senhor, volto a dizer, da intimidade com Ele, que nós seremos capazes de o contemplar e seremos capazes de poder viver como filho de Deus. Porque nós, sozinhos, não temos esta capacidade. Somente aquela dada por Deus, que nos ajudará a enfrentar as nossas fraquezas. Porque aquele que procura conhecer a Deus na sua intimidade, conhece pelo amor. E só mesmo pelo fato de Deus manifestar o seu amor em seu Filho, repito, só pelo fato de Deus manifestar o seu amor a nós por seu Filho, é que nós temos essa capacidade por amor. Quando nós conhecemos a Cristo, nós o amaremos. E quando nós o amaremos, nós vamos viver como filhos de Deus. É nesta alegria de ainda celebrar o Natal do Senhor, esse mistério que circunda a nossa vida, que caminhemos, continuemos firmes a lutar cada dia, a lutar contra o nosso comodismo, a lutar contra a nossa preguiça, a lutar muitas vezes com as nossas incredulidades ou até mesmo superstições. Vivemos atualmente no mundo da superstição, no mundo que realmente apresenta para nós como aquele que nós devemos ter uma outra opção além de Deus. Não permitamos que a nossa vida como filho de Deus permita viver um divórcio permanente entre a nossa fé e entre as coisas do mundo. Ou nós somos de fato filhos de Deus, ou não somos. Então, se é para viver como filhos de Deus, façamos o esforço e procuremos a viver como tal. As outras coisas, que se apresentam para nós, como as superstições da vida, como tantas outras coisas que vocês sabem, quando muita gente está ali aperreada com a vida, vai fazer consultas, é porque não confia plenamente no Deus da vida, no Deus que é Pai, no Deus que nos ama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Invoquemos o seu nome para sermos salvos, dizendo: Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que a comunidade católica em cada país acredite e proclame que Deus é justo e compreenda como é admirável o seu amor, oremos. Vinde, Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que Jesus, nascido de Maria, seja anunciado às nações que o não conhecem e todas venham a ser salvas pelo seu nome, oremos. Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que o Verbo de Deus, que se fez carne e veio ao mundo batizar no Espírito Santo, atraia a si os jovens e as crianças, oremos. Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que os pobres, os doentes e os aflitos descubram em Cristo o coração de Deus e se deixem consolar pelas suas palavras, oremos.
Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Para que cada um de nós faça a experiência de que a verdadeira liberdade está em Cristo e consiste em não ser escravo do pecado, oremos. Jesus, Filho de Deus, vinde salvar-nos. Jesus, rosto de Deus Pai, dai-nos força para fugir de quanto é mal e lábios puros para cantar um canto novo. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo, para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Hosanna!
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos e
nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei
mas só permanecendo na videira. Assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo no presente e no futuro, com os auxílios da vossa infinita bondade, para que, com as alegrias que dispondes ao seu caminho, se dirijam mais confiadamente para os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora benditos objetos religiosos. Ai o noblesse religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ainda nesta alegria de vivermos o tempo do Natal do Senhor, como disse, em preparação para a Epifania e o batismo de Jesus, desejo a todos vós, ainda no princípio deste ano, um ano novo cheio de paz, de esperança e saúde. Peçamos então a bênção do Senhor para nós aqui presentes, mas também para aqueles que se encontram em casa e rezam conosco, particularmente aqueles que se encontram enfermos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças